Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, hoje teremos aqui conhecimento de altíssima qualidade, porque o nosso podcast ele é voltado, para o empreendedorismo, para dar dicas, para comentar, para falar sobre coisas reais, coisas que realmente aconteceram, que foram vividas, vivenciadas, porque eu acredito muito que as histórias que realmente ocorreram, sempre elas vão ter os insights para que a gente possa melhorar. Para que você que de repente está pensando em começar algum negócio, você tenha excelentes ideias e você comece a colocá-las na prática. E muitas vezes a história, você pode pensar assim, mas isso ocorreu há 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas essas dicas muitas vezes são o que vão fazer a diferença no seu negócio. Por isso que eu sempre estou aqui, a gente sempre, às quintas-feiras, às 20 horas, a gente tem conhecimento de qualidade e que, sem sombra de dúvida, se você prestar atenção, com certeza isso vai poder agregar no seu negócio. Hoje, o nosso convidado, ele empreende através de associativismo. É uma forma muito legal que faz com que ele gera uma ação que gera uma conexão entre empresários, que geram resultados, que potencializam o resultado de todos. Então, são dicas muito bacanas que você vai ter. Nosso convidado é o Antônio Santana, né? Ele andou aí pelo menos um tempinho para poder vir aqui falar conosco. Quero te agradecer muito pela presença, Antônio. Prazer. De dizer boas-vindas e te falar que a partir de agora, né, como diz o podcast, né, a casa é sua. Só para dar uma contextualizada, o Antônio ele tem uma marcenaria que se chama Sante e ele vai contar melhor para vocês, né, como que a gente criou essa história de empreender através do associativismo, né, e fazer com que isso crie uma proporção maior ainda. A ideia dessa associação dos lojistas, ela começou a partir do momento que eu cheguei em Balneário Camboriú. Já tem 7 anos. Você não é de Balneário, então, Antônio? Rio de Janeiro. Carioca. Ex-carioca. Agora eu sou a Catarina de carteirinha. Excelente. Amo essa cidade, linda demais, muito promissora, né? Enfim, mas eu quando cheguei aqui, eu identifiquei as dores do mercado. As dores do mercado chama-se mão de obra, né? Então eu vi que praticamente todo mundo estava passando o mesmo problema e não ia ser diferente comigo. Então eu falei, eu tenho que criar um grupo de empresas, né, que através dessa formação, desse grupo, a gente possa poder oferecer um trabalho melhor para o cliente final, para o arquiteto e etc. E daí surgiu a ideia de criar a Espaço One, né? Espaço One hoje ela é formada por um grupo de 11 empresas, né? Cada uma tem o seu segmento de atuação. Então, hoje a gente simplesmente consegue pegar um projeto completo de um imóvel, de uma casa ou que seja um corporativo e atender o cliente final e o arquiteto em todos os requisitos que ele precisa para executar aquele projeto dele. Essa é a ideia. E o muito legal que eu percebi, que a gente já entrou aqui no primeiro insight, né, do empreendedorismo, que tu identificou uma necessidade, uma dor do mercado, né, que era a mão de obra, e tu solucionou isso, né? Porque você que nos acompanha, você percebeu que a gente já trouxe aqui vários empreendedores e que é quase que uma unanimidade, todo mundo resolve algo para as pessoas, porque quando você quer vender algo para as pessoas é mais difícil, né, do que se você resolve Sim. algo que elas precisam. Sim. Porque quando elas precisam, eu acredito que você só precisa ter a conexão, né? Uhum. É a fome com a vontade de comer, né? Você tá com fome e precisa encontrar um restaurante. Então, se você... Como é que você identificou essa necessidade? De onde que você teve esse insight? Você já teve alguma experiência com isso antes? Conta um pouco pra gente sobre isso. Éder, eu tive essa experiência já lá no Rio de Janeiro, né? E eu tinha já participado de um outro grupo, né, no qual também fui fundador, e deu muito certo. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei, nossa, eu tenho que replicar essa ideia. Claro que a gente vai aperfeiçoando, né? Dia a dia tu vai aperfeiçoando. Mas eu acho que empreender, cara, é tu pensar fora da caixa. É tu fazer o que ninguém está fazendo. Eu acho que isso é muito importante. Então você põe a tua cabeça para funcionar. Você vai vendo assim, nossa, precisava acontecer isso e isso para que o serviço ficasse melhor.
né? Eu sou o cara que eu penso o seguinte, eu acho que a gente não deve trabalhar pelo dinheiro, cara. Eu acho que a gente deve deixar o dinheiro ser consequência. Aí tu trabalha melhor. Porque você está o tempo todo se superando e, consequentemente, você vai ganhar um dinheiro. Entendeu? As vendas vão acontecer, o sucesso vai vir. Mas a gente fica, assim, tão crítico com o nosso próprio trabalho que a gente vai se aperfeiçoando a cada dia, cada dia. Porque você vai querendo entregar uma melhor solução. Você quer sempre o melhor e você vai se juntando com pessoas que estão alinhadas com as suas ideias. Né? Então, as outras empresas que estão no Espaço One têm a mesma linha de raciocínio. É simples assim, cada um está dando o seu melhor. Né? Então, a gente está a cada ano se superando, conseguindo conquistar mais profissionais, mais clientes de alto padrão, né? Através desse trabalho. E todo mundo, graças a Deus, tendo um sucesso maravilhoso. E me fala uma coisa, você falou que você veio do Rio de Janeiro, você já fez isso e aí você resolveu vir para Balneário Camboriú. Mudou totalmente, né? Às vezes as pessoas que estão nos acompanhando, elas têm medo, né, da mudança, vão mudar de cidade. O que te fez vir para Santa Catarina e mudar de cidade? Cara, foi muito por um acaso, eu vou te falar. Na verdade, o Rio estava bem complicado, né, por questão de mercado, violência, etc. Eu estou há 40 anos no mercado, né, lá no Rio. A minha última loja lá, ela ainda existe, eu passei ela para um amigo, mas eu já tinha 18 anos no mesmo ponto, né? E muito preocupado, enfim. A minha ideia era sair do Brasil, minha ideia inicial era sair do Brasil. E eu tive a oportunidade de ir para a Europa, né? E na Europa eu vi que o mercado também estava complicado, né? E aí tinha o problema do choque cultural, enfim, outros problemas eu teria que enfrentar. Idioma, não é fácil. Claro, não é fácil. Estrangeiro, sem sombra de dúvidas. Enfim, quando eu retornei para o Brasil, a minha esposa, ela falou assim, poxa, mas tem essa cidade, Balneário Camboriú, e a gente começou a fazer uma pesquisa, né? Porque, na verdade, o carioca, quando vem para Santa Catarina, ele vem para dentro de Florianópolis e não sai. Porque Florianópolis é muito grande, tem muito atrativo e o cara fica ali. Talvez seja mais parecido, tem os morros, tem mar para tudo que é lado, né? Mais parecido com o Rio. Perfeito. Isso aí. Eu olhando Balneário Camboriú, achei uma cidade fantástica. Eu vim por umas 2 ou 3 vezes só para fazer uma pesquisa de mercado, né? Não vim com família, vim sozinho e a minha ideia era justamente entender o que essa cidade tinha diferente das outras. Então eu vi uma cidade extremamente promissora, com muitas oportunidades, né? E eu falei, aqui eu vou fincar minha bandeira. Então tive que ter um pouco de coragem, porque não conhecia ninguém, eu já tinha um negócio estabelecido no Rio, e eu tinha que mudar totalmente. Quase começar do zero, né? Começar do zero. Literalmente comecei do zero. E aí você já veio com a ideia do associativismo e isso provavelmente gerou velocidade. Sim. A verdade é assim, ó, eu quando cheguei aqui, você quando chega numa cidade que você não conhece ninguém, as pessoas acreditarem em um projeto é muito difícil. É muito difícil. Você ter a credibilidade, né? Então, graças a Deus, logo no início, eu conheci 2 empresários maravilhosos que fazem parte do nosso grupo e que acreditaram quando era só uma ideia, né? E ali começou tudo, né? Então, a gente falou, cara, vamos botar, a ideia é maravilhosa, vamos botar para frente e tal. E começamos, cara. E foi devagarinho e tal, primeiro ano e tal, segundo ano superando o primeiro, dobrando o faturamento, o terceiro dobrando o segundo. Entrando mais empresas. Entendeu? Até que a gente resolveu, a coisa alavancou tanto, que a gente resolveu ter uma sede própria da Espaço One. Seria um passo grande para a gente, porque a gente ia fazer uma sede virar uma mostra de decoração, né? Então eu contei muito com o empenho de todos os outros lojistas do grupo, o investimento foi significativo, né? Mas hoje eu posso dizer que a gente tem algo em Santa Catarina que não tem no resto do Brasil. E isso é sensacional, né? Você deve estar curioso, né? Porque com certeza a gente vai entrar nos detalhes. E para que o Antônio pudesse estar aqui, para que tivesse o podcast A Casa é Sua, a gente tem os nossos patrocinadores, Antônio. E sempre o nosso principal patrocinador, aquele que a gente mais agradece, é o nosso convidado. Você, o Antônio,
A gente vai deixar aqui o contato dele, o Antônio Santana, e a Sante Marcenaria, que é a marcenaria dele, que fica em Balneário Camboriú. O Antônio é o presidente, né, da Espaço One, então a gente quer agradecer muito, porque de forma voluntária ele saiu da casa, do conforto do trabalho dele e veio aqui passar pelo menos essa 1 hora conversando e mais o chegar e o ir. Então, muito obrigado. A gente vai deixar aqui o contato da Sante, do Antônio. A gente quer agradecer muito. E aí a gente tem mais 2 patrocinadores que fazem com que a gente possa levar o conteúdo para o ar para você de forma gratuita, né? Um deles é a Carol Cortinas. A Carol Cortinas, a gente costuma dizer, eles falam que eles vestem a casa. Então, eles vestem as janelas com cortinas e persianas. Eles vestem a parede com papel de parede. Eles vestem, às vezes, o chão, quando é necessário, com piso vinílico, com rodapés. E se você não conhece ainda, a gente vai deixar aqui o contato. Com certeza você vai, em algum momento, precisar desses produtos. E o interessante é que a Carol Cortinas, ele complementa, né, os produtos da Sante, porque tem primeiro o móvel planejado e depois precisa a questão da privacidade e tal. Eu já estou aqui fazendo um link. E o outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que é a Carol Decor. A Carol Decor, ela trabalha principalmente com tapetes. A gente está aqui na sala do podcast, a gente tem embaixo um tapete. O tapete ele gera aconchego, ele melhora a acústica. Então é especialista em trabalhar com tapetes. Trabalha também com quadros personalizados, onde você consegue fazer do tamanho que você quiser, a imagem que você quiser. E tem tido uma procura bastante grande, principalmente com obras corporativas, que às vezes o pessoal quer fazer uma criação diferente. A gente vai deixar também aqui o contato da Carol Cortinas e da Carol Decor, e principalmente o da Sante e do Antônio, né, que são quem efetivamente estão gerando o conteúdo para nós. Feitos os devidos merchans, as publicidades aqui, e a Carol Cortinas, ela participa também do Espaço One, né? Como eu conheço, sei da história, vamos fazer esse link. Mas falando do Espaço One, como é que você teve a ideia desse nome? Como é que criou Espaço One? Cara, Espaço One, ela vem de uma inspiração de ser o espaço número 1. Né? Perfeito. Espaço número 1. Eu acho que eu agora vou te falar que eu vou pecar aqui, que eu recebi muitas sugestões da família, né, com sugestões de nome. Eu vou pecar aqui se eu falar um nome e de repente eu estiver enganado. Quem que realmente deu a sugestão? Entendi. Mas a ideia foi justamente isso. Vamos fazer um espaço número 1, o primeiro espaço de Santa Catarina, né, algo do tipo. Ficou um nome impactante, né? Ficou um nome impactante, é um nome para ter uma certa exclusividade, né? Que ele faz uma referência a ser algo primeiro, vamos dizer assim, né? O primogênito de uma ideia. Seria algo do tipo. Show de bola. E aí você veio para Balneário Camboriú, carioca, iniciar e veio com uma ideia de associativismo. E você falou que teve ali as primeiras pessoas que acreditaram em você. Isso. Provavelmente, quando você que está começando um negócio, isso é muito legal, esse insight. Não deve ter sido fácil, né, Antônio? Cara, tomou alguns nãos, provavelmente. Bastante. Eu aprendi assim, você empreender, você tem que se preparar para o não. Né? Eu acho que para cada um sim, eu tomo uns 20 nãos, mais ou menos, 30 nãos. Mas se você tiver um propósito, você não se abala. Você tem um propósito. Você né? quer o sim. Você quer o sim. Agora, uma coisa que é bacana para a gente comentar aqui, para quem está querendo empreender, você sabe que todos os nãos que eu tomei foram de empresas pequenas. Olha que engraçado. Eu, quando batia na porta de uma empresa muito pequena, o cara não tinha um espírito empreendedor. Ele era só um lojista. Então esse cara muitas vezes não queria ouvir nem a ideia. E aí eu falei assim, cara, não vou mais nem uma loja pequena, eu só vou nos grandes. E aí eu comecei nas lojas grandes. E esses queriam me ouvir. Então eu achei aquilo fantástico. Eu pensei assim, poxa, é por isso que o cara é grande. Ele não é grande por um acaso. Ele tem um espírito empreendedor. Ele ouve, né? Ele ouve, ele quer ouvir e vai fazer análise, obviamente. O cara é empresário. Claro. Né? Então, mas ele está aberto a ouvir. Ele está aberto a ouvir. Ele fala assim, deixa eu ver o que esse cara tem para falar. Então, deixa eu falar. Aí, falou, agora deixa eu ir lá ver o que tu tem para me mostrar. Deixa eu ver seu imóvel. Se esse imóvel aí condiz com tudo que você falou. Então, você vê, o pequeno, ele nem te dá essa chance.
né? Ele já se limita, não quero ver, depois a gente vê, qualquer coisa manda um e-mail. Então, essas coisas, eu acho que para quem está empreendendo, é muito importante ser falado, entendeu, Éder? Porque, assim, nunca desista dos seus sonhos. Se você tem um sonho, eu acho que você tem que buscar sempre um estudo, uma forma de você aperfeiçoar, obviamente. Conhecimento é fundamental, né? Hoje você vai para a internet, o que mais tem hoje é dicas, né? Conteúdo. Eu acho que você também está constantemente vendo ou assistindo ou acompanhando pessoas que já passaram por esse processo, e hoje tem muito vídeo motivacional, tem muito livro motivacional também, que você pode... Também isso vai te ajudar no dia a dia a superar seus problemas, né? Eu acho que é bem importante, e você tira muita lição daquilo ali. Então você vê assim, todos os grandes nomes que tem hoje, eles começaram do zero, do nada, com poucas oportunidades, né? Então, porque eles acreditaram, quantas vezes essas pessoas pensaram em desistir? Nunca é uma condição ideal, né? Nunca é. Porque você falou que hoje, Espaço One, eu conheço, né? Tá com uma amostra de decoração praticamente pronta. Você imagina lá, quanto tempo faz mais ou menos que começou o Espaço One? 5 anos, 6 anos? 6 anos. 6 anos. Imagina lá quando se você falasse isso, talvez as pessoas iam rir. Isso. Concorda comigo? E às vezes o empreendedor, né, ele precisa acreditar, ele precisa ver algo que não existe para fazer isso, né? Sim. Porque se você for meio que São Tomé, né, eu costumo dizer, e já sentaram aqui vários empreendedores, é meio que um senso comum. Não tem como ser São Tomé, não tem como você esperar para ver. Porque se você esperar para ver, nunca será você quem fez. Então nunca será você que conseguiu. E uma outra lição que eu acho que é bem legal que você falou, nunca vai ter a condição ideal. Que você falou uma coisa que era muito interessante, que você era carioca, que você era de outro lugar, então para parar para a pessoa te ouvir, não tinha loja há tanto tempo, o cara queria ver como é que era essa loja, pô, esse cara tá querendo juntar todo mundo, mas como que é isso, né? Então, se você ficar imaginando o momento perfeito, nunca chega o momento perfeito. A maioria das pessoas que, quando eu digo assim, quem não é empreendedor, ele procura sempre ficar dentro da zona de conforto. E isso vai deixar ele estagnado. Ele vai eternamente ficar naquele mundo, né, de zona de conforto. Quem é empreendedor, por exemplo, o empreendedor, ele não está preocupado com o salário, quanto que ele vai. Ele sabe o quanto ele pode alavancar. Mas ele não está preocupado, eu tenho que ganhar tanto fixo todo mês. Não, ele não está preocupado com isso. Porque pode ser que um mês ele não ganhe, o segundo mês não ganhe, e no terceiro ele pode ser que ele ganhe um valor para um ano inteiro. Isso é ser empreendedor, né? O empreendedor, ele pensa 24 horas por dia no negócio dele. Ele está toda hora pensando em ideias novas, como é que vai inovar. O que dá certo hoje, certamente daqui a 6 meses, um ano, já está obsoleto. Mudou, né? Muda muito rápido, né? Você tem que entrar, você tem que acompanhar, né? Então, hoje, o meu maior desafio, sabe qual é? Deixar as pessoas que estão à minha volta motivadas, acreditando, o tempo todo. E tendo o tempo todo ideias novas para que essas pessoas entrem no mesmo pensamento e façam um trabalho em conjunto. Porque o que dá certo é o conjunto. A nossa força hoje no Espaço One é justamente essa união, né? Então, assim, eu não conseguiria sozinho. Eu falo isso para todo mundo. Não basta você ter uma ideia. Quando fala assim, mas poxa, você que teve a ideia. Sim, eu tive a ideia, mas eu só cheguei onde cheguei por conta do grupo. Porque todos executaram. Eu não chegaria sozinho. Claro. Né? Então, essa soma, essa união, esse elo, isso que foi a grande força da Espaço One. Se você entrar hoje no Espaço One, você fica deslumbrado. São peças lindíssimas de decoração. As cortinas que você estava citando, vai lá para ver. A qualidade, a beleza, sofisticação, automação, enfim, eu ficaria aqui a noite inteira para citar todo mundo. Eu quero que você vá lá, eu quero que as pessoas conheçam o Espaço One, né? Se puder falar. Isso, claro, a gente vai deixar o link aqui da Espaço One, exatamente, para você acessar. Se você estiver por Balneário Camboriú, a gente vai deixar aqui. A gente vai deixar o link do Instagram, lá tem como fazer o contato, né, marcar uma visita. Eu sei que o pessoal recebe com café, tudo. Se for à noite com vinho. Agora no frio é maravilhoso. Isso, exato. Porque se você não sabe, né, Balneário Camboriú
é no sul do Brasil e nessa época faz frio, né, Antônio? Isso. Para um carioca mais ainda, né? Éder, outra coisa que eu acho legal de citar, o que a gente fez lá? Quando eu falo assim da gente identificar as dores do mercado, né? Muitos profissionais hoje trabalham de home office. Né? Perfeito. Muitos bons arquitetos trabalham de home office, né? Hoje Pandemia, o cara manter, né, e tal. Custo fixo então, alto. O que a gente pensou? Cara, vamos criar um lugar extremamente confortável e equipado para emprestar para os nossos parceiros. Então, hoje, você que é arquiteto, você pode chegar lá na Espaço One sem custo algum e usar. A gente tem 2 salas lindíssimas lá, super bem equipadas, com todo o conforto da nossa cozinha gourmet, para ele oferecer para o cliente final dele. E eu conheço as salas lá. Uma é muito legal, né? Porque ela tem área interna, integra com área externa. É muito legal, muito legal. Aí tem a cortina automatizada. Tem as persianas da Carol Cortinas. Vamos fazer um merchan aqui. Exatamente, exato. Mas é bacana, sabe? É bacana de ver. Eu falo assim, eu ouvi de uma pessoa que visitou, ela falou assim para mim: Antônio, aqui é um lugar tão bonito que não dá vontade de ir embora. Dá vontade de vir, ficar e comprar. Olha que bacana você ouvir isso de uma amiga, que é uma cliente, né, uma pessoa bem de alto padrão. Então, eu fico muito envaidecido, porque assim, você vê uma ideia, né, se transformando em ação, em algo resultado. Concreto. E aí tu vê agora das pessoas, a reação que eu hoje vejo das pessoas é o que eu falava quando era só um projeto. Porque daí era você que acredita, né? Eu você acreditava, e agora mas eu tô hoje vendo... não, né? Você convida lá, faz o tour, né? Eu já vi isso algumas vezes, mostra os ambientes como se fosse uma mostra de decoração. Não tem como a pessoa questionar, né? Porque tá lá. Exatamente. Tá lá. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quais que você acredita que são as principais vantagens do associativismo? Porque da mesma forma com que criou-se um associativismo para a área de decoração, para resolver isso, com certeza tem várias outras áreas de coisas diferentes que também, unidas, né, vão conseguir gerar um resultado melhor para todos, né? Eu acho que a maior vantagem é a credibilidade que a gente passa, a eficiência. Porque você imagina o seguinte, hoje a gente trabalha a maioria ali com produtos instalados, então é prestação é produto e serviço. Perfeito. Né? Quando você trabalha com empresas parceiras, né, vamos supor, eu tenho a minha marcenaria, então eu vou montar um apartamento e lá no apartamento tem a empresa do ar-condicionado, um exemplo. Se essa empresa é minha parceira, como temos lá o Calegari, que é parceiro da Espaço One, o que acontece? Tudo que esse profissional vai precisar instalar, o outro profissional está ali para cooperar. Então, isso é uma grande vantagem. Sinergia. Para quem trabalha com obra, olha, tu não tem ideia. A gente consegue hoje montar um cronograma de trabalho, conseguem colocar todas as empresas e essas empresas respeitarem o cronograma como se fosse uma coisa só. E uma ajudar a outra, né? E uma querer colocar problema para outra. Exatamente. Então, que também acontece às vezes na obra, né, Antônio? Se todo mundo não é unido, né? Aí a obra flui, um tem cuidado com o trabalho do outro e por aí vai, né? Então a gente tem experiências, Éder, porque a gente já fez, por exemplo, apartamento decorado, algumas obras em conjunto, que às vezes não envolve todos os parceiros, mas aí envolve do grupo 5, 6 empresas. Então a gente vê que realmente faz toda a diferença, né? Fora isso, a gente também não conseguiria fazer algumas ações que a gente faz separadamente, na mesma proporção que a gente faz em conjunto, né? Porque tudo se torna muito mais em conta, tudo tem muito mais pessoas enganjadas ali para a coisa acontecer. Né? Então, um evento hoje, a gente faz eventos maravilhosos, final do ano, entrega de premiação para profissionais, são festas assim que jamais um sozinho conseguiria fazer. Sim, por causa do investimento. O investimento seria muito inviável, alto, né? E não é só investimento, é a organização, né? Porque quando você divide o trabalho, né, e todo mundo tem o mesmo objetivo final, é muito mais fácil, muito mais fácil. Agora, sozinho hoje, eu vou te falar,
dificilmente uma empresa sozinha conseguiria fazer tudo que a Espaço One está fazendo em conjunto. Porque você imagina o seguinte, são 11 empresas, né? A minha empresa hoje eu tenho 25 funcionários. Cada uma dessas empresas tem uma estrutura muito grande de funcionários. Então, você imagina que estrutura que a gente chega... É um ecossistema de pessoas, né? Na casa do cliente. Com quantas pessoas, por exemplo, a Carol Cortina pode contar com quantos profissionais que está ali sob o comando da Carol Cortinas. O outro da outra empresa de ar-condicionado, da empresa de iluminação. Então, isso tudo nos torna... faz uma diferença muito grande, né? A gente tem estrutura hoje que pouquíssimas empresas em Santa Catarina teria. E aí oferece esse tipo de trabalho, né, Antônio? É uma construtora, uma incorporadora. A gente já teve aqui algumas pessoas da área de construção civil, a gente já teve alguns proprietários aqui de construtoras, incorporadoras, e tem como oferecer uma solução que resolve. Tem uma área comum... Entrega pronto para ele. Sim. Uma coisa bacana também, para se comentar, a gente tem uma parceria muito forte com os arquitetos, né, da região. Olha que legal, a gente, às vezes, a construtora nos procura, né, e pede para a gente, olha, quanto que seria, como é que seria feito hoje um apartamento decorado, por exemplo, um apartamento modelo, como queira. A gente pega um parceiro nosso, né, e dá para esse parceiro uma oportunidade de fazer esse projeto, né? Ele é remunerado por isso e toda a visibilidade é para ele. Então, olha que coisa fantástica, né? Eu acho que ninguém faz isso. Então, a gente hoje tem um grupo que a gente está preocupado em promover nossos parceiros. A gente quer que o parceiro ele ganhe mercado, ele ganhe visibilidade, né? Enfim, ele cresça na profissão dele. E se depender da gente, a gente vai fazer isso com todos, né? Então, a ideia hoje da Espaço One, cada vez mais, é conseguir fazer esse tipo de trabalho, né? Pegar um apartamento completo, envolver todos os fornecedores, né? Então, hoje eu posso chegar para o dono da construtora, tudo que você precisa eu tenho, do projeto até o último frasquinho de perfume que a gente vai colocar lá no apartamento. E a pessoa vai entrar só com a roupa do corpo. E tudo isso a gente vai fazer com um tempo recorde. O cheiro da Dana, né? Isso aí. Excelente. E isso é o que as empresas precisam, né? Elas precisam de praticidade, de segurança, né? E cada vez mais eu percebo, Antônio, que nesse mercado, eu atuo nele também, obviamente, né? Somos colegas, que há um tempo atrás, e você comentou que todo mundo muda muito rápido, há 10, 15 anos atrás, a pessoa ela queria comprar cada coisa de alguém. Hoje em dia, quanto menos tiver, melhor, né? Se puder cobrar só da Espaço One e a Espaço One cobra dos demais, ele vai ficar mais feliz e mais tranquilo, né? Porque eu acho que as pessoas entenderam que o tempo, né, é o bem mais valioso, né? Porque a gente consegue comprar horas de pessoas, mas não consegue comprar tempo. O Antônio não consegue comprar nem um minuto a mais para você no seu dia. Sim. Nem o Éder, nem o Elon Musk, né? Elon Musk é 24 horas iguaizinhas o Antônio, iguais o Éder, igual para todo mundo. Você sabe que tem uma característica, né? As cidades turísticas, que no caso Balneário Camboriú, ela é uma cidade turística. Bastante. Né? Então, quem hoje monta um apartamento em Balneário Camboriú, alto padrão, na maioria das vezes são pessoas de fora. Então, é o paulista, é o pessoal do agronegócio, Mato Grosso, né? E por aí vai. Rio Grande do Sul, interior do Paraná, Mato Grosso do Sul, então Goiás, você imagina claro. Assim, olha, essa pessoa, ele não tem tempo de ir. Nós somos 11 empresas, né, com N produtos. Então, você imagina se você vem de outro estado e você vai contratar um arquiteto, esperar um processo do projeto, depois ir empresa por empresa para escolher material. Quantas vezes você vai ter que viajar do seu estado para cá para tomar alguma decisão? E quantas horas vai levar? Quantas horas, né? Então, isso é o que a gente oferece para o cliente final. Né, essa praticidade, essa comodidade. Então, ele vem para o nosso espaço, ele é super bem recebido, é uma casa, ele vai ser acolhido, lá vai ter um almoço, vai ter um jantar, vai ter um vinho. Entendeu? Então, o cara ele vem para ser tratado como um amigo. E lá ele consegue ver de todos, né? O trabalho de todos. E tudo está ali,
Então, ali a gente já tem mostruário de N produtos, né? Ele pode pegar, sentir a textura, não é a mesma coisa, mas eu posso mandar isso aí, uma foto para ele, não é igual. Uma foto jamais. Você pega hoje, por exemplo, um tecido, você tem que segurar, ver a textura, gostei, é confortável, não é? E o móvel precisa abrir, né? Precisa abrir, exatamente. Então, eu digo assim, a experiência, né, do toque, né, isso é muito importante, né? A experiência sensorial é muito importante, né, nessas horas para tomada de decisão. Fora isso, também a percepção de valor, entendeu, Éder? Eu acho muito importante se falar nisso. Quando um cliente ele simplesmente recebe uma foto de um projeto, um orçamento no e-mail, no WhatsApp, qual a percepção que ele tem? Nenhuma. É um papel, né? É um papel. É um valor, e ele vai é valor alto, né? Ele vai te comparar com outro. Então, assim, a percepção dele é nenhuma. Ele só está comparando o preço final. Número com número. Né? Agora, quando ele vai na Espaço One, cara, ele vai conversar comigo. Se não for comigo, vai ser com um outro, o dono de uma outra empresa que vai estar lá, que ele vai ser super bem atendido. Ele já vai ter a percepção, primeiro, humana, do que a gente está ali para quê, né? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é solucionar, cara, todas as necessidades dele. É o que eu falo, a venda vai ser consequência. A gente não tem um vendedor atrás de uma mesa quando você chega na Espaço One. É uma mostra de decoração. Então, a gente está ali para entender as dores do cliente e apresentar a melhor solução. Isso por si só, cara, é uma coisa maravilhosa, é gratificante. Você imagina você poder realizar uma venda sem pensar no dinheiro. Você está pensando assim, puxa, eu consigo resolver o problema desse cara. Eu que ele tenho tá lá a solução. longe, né? E eu consigo entregar tudo que ele precisa. Cara, isso é maravilhoso. Ele não vai se incomodar, né? Quando ele chegar aqui, Meu ele vai Deus, abrir cara. a porta. Tu chega em casa feliz, cara. Poxa, eu não fiz uma venda, eu realizei um sonho. Entendeu? Então, eu acho assim, para mim é muito gratificante. E às vezes eu vou te falar, você também conseguir fazer isso pelo parceiro, isso é muito comum na Espaço One. Às vezes tu tá ali, eu tenho meu produto é marcenaria, né? Mas, poxa, o outro ali é iluminação, eu consegui solucionar toda a questão da iluminação com o parceiro. Então, tu também está ajudando. Então, é outra atitude gratificante. Gera uma sinergia e geram negócios, né? Então a gente fica ali, não existe assim uma competição, né? É um o tempo todo querendo ajudar o outro, é um fazer pelo outro. É o que eu digo, é todo mundo no mesmo objetivo, né? O objetivo final de todos é igual, sem que a gente precise ser concorrente um do outro, é sempre um ajudando o outro. Crescer. E com certeza também devem ter desafios, né? Porque quando a gente fala de associativismo, a gente está falando, no caso, num grupo de 11, né? 11 empresários, 11 lojistas, né? Deve ter os desafios para fazer uma conexão, para unir, porque são pessoas, cada empresa às vezes tem a sua cultura. Como é que você faz para unir isso numa cultura e numa percepção em Balneário Camboriú do Espaço One? Então, é o que eu falei lá no início, eu acho que o maior desafio é você manter todos motivados, né? Cada um do grupo ele tem uma importância fundamental nessa engrenagem, né? Ou seja, se um fizer o trabalho bem feito, nunca vai ser a mesma coisa do que se todos fizerem. Claro. A força da gente está na união, né? Então, esse é o desafio. Então, é que todos participem o máximo possível. Obviamente que as lojas que fazem parte do grupo são as melhores lojas de Balneário Camboriú. Se você for individualmente em cada uma delas, cara, são as lojas escolhidas a dedo, top do mercado, todas elas. Então, o cliente, por exemplo, ele vai lá, ele pode querer, eu quero ter mais opções desse produto, mais uma diversidade maior que não tem aqui, então a gente vai encaminhar ele para a loja vamos supor, vou dar um exemplo, vai ficar mais fácil a pessoa entender. Ela vai para a Carol Cortinas. Perfeito. A Carol Cortinas lá, ela tem uma infinidade de cortinas, mas na loja dela vai ter todas que são possíveis no mercado, claro. Todas as soluções. Aí sim vai ter o vendedor para dar toda uma atenção mais técnica, né, para esse profissional. E assim, eu estou citando a Carol, mas a mesma coisa com as outras empresas. Mas o que é importante? A gente teve um cuidado muito grande na hora de ver quem que ia participar da Espaço One.
Essa foi uma preocupação grande para saber, bom, tem que ser empresas idôneas, empresa com capacidade técnica, empresa que vai transmitir uma segurança muito grande para o cliente final, né? E para o arquiteto. É muito importante. Claro. Nossas vendas, 95%, elas são acompanhadas por um profissional, ou um arquiteto, um designer de interiores, né? Então, é muito importante que esse profissional também se sinta seguro. Afinal, ele está colocando a gente na casa do cliente dele. Então, ele tem que ter plena confiança no grupo. Porque são essas empresas que vão realizar o projeto dele. Exatamente. E na maioria das vezes é o sonho de alguém, né? Porque as pessoas não moram em Balneário Camboriú, muitos clientes, mas é o sonho delas. Sim. Ter E é o que faz dar continuidade. Ter uma casa linda, né, em Balneário Camboriú. Sim, e é o que faz dar continuidade, né, Éder? Porque assim, muitas dessas pessoas não têm um imóvel só. Muitos, inclusive, são investidores. Então, você imagina assim, um investidor compra 2, 3, 4, tem investidor com 10 imóveis. Sim. Né? Então, se você atende ele bem no primeiro imóvel e ele se sente seguro e fica realmente realizado com tudo que foi prometido, é certo que os próximos imóveis ele vai fazer com um grupo e com aquele profissional. Né? Então, o nosso trabalho ele é de extrema importância, não só para a gente mesmo, como para o profissional que passa a ser nosso parceiro, e daí vem a fidelidade. É onde a gente consegue fidelizar o profissional. Falar assim, poxa, eu tenho um grupo que eu posso contar com esse pessoal, porque são pessoas honestas, são pessoas que têm material de excelente qualidade, todos ali procuram trabalhar com o que existe de melhor dentro daquele nicho de mercado dele, né? A melhor ferragem, enfim, no meu caso ali, a melhor chapa e tudo mais, para que a gente entregue sempre o melhor para o cliente, nunca o mais ou menos, nunca o paliativo. Né? Então, todos os projetos que a gente pega de todos os profissionais é sempre focado no que existe de melhor dentro daquele nicho. Entregar a excelência, né? Excelência. Perfeito. E existe uma coisa que a gente comentava nos bastidores sobre o associativismo, que é tipo unir para crescer e gerar conexões, né? Porque você falou que hoje a Espaço One ela tem uma sede, que é uma mostra de decoração, e que isso geram muitas conexões, que unem as pessoas, a profissionais, a construtores, a incorporadores, a investidores, e que geram soluções, onde todo mundo cresce, né? Porque o construtor, ele precisa ter, o incorporador ele precisa ter a melhor solução ali, porque ele precisa entregar o melhor produto para o cliente. O investidor, ele precisa ter as empresas que façam melhor, porque ele precisa vender isso, ele precisa rentabilizar, né? O profissional ele precisa ter a conexão para que ele possa ter mais projetos. As empresas precisam ter a conexão para gerar mais clientes, né? E como é que é essa cadeia de relacionamento e de negócio? Como é que faz para movimentar isso, esse ecossistema? Então, a facilidade para a gente, nesse caso, é por a gente ter essa união com esse grupo. Né? Você chegar hoje para um dono de uma construtora, né, e falar para ele, olha, tudo que você precisa a gente tem num só lugar. Isso já é toda a diferença. Porque não existe nada parecido, né, pelo menos formatado da forma que a gente fez, onde a gente pode levar ele lá no espaço e ele ter a percepção de valor pela qualidade dos produtos que a gente tem. Então, isso por si só já é o que a gente precisa para rodar essa engrenagem, né? Entendi. E fazem eventos lá, faz café, o que faz para movimentar, para gerar esse... Olha, o evento ele está quase que sendo diário agora. Né? A gente está conseguindo, inclusive, está acontecendo um negócio muito interessante. Né? Pessoas de outros nichos de mercado acharam tão interessante tudo que a gente fez que começam a nos procurar para poder fazer o seu evento ou sua ação de marketing dentro da sede da Espaço One. Obviamente que a gente não pode abrir para todo mundo, né? Tem, às vezes, segmentos que não tem nada a ver ali com o nosso trabalho, né? A gente ali, na verdade, tem um propósito. Claro. Né? O nosso foco ali está justamente
nas construtoras, nos arquitetos, né, nos próprios nas imobiliários, imobiliárias, corretores, porque é onde vai gerar network para o nosso negócio, que a gente está focado na composição da construção do civil, mobiliário de interiores, né? né? A gente está exatamente. Na parte de interiores. Então, esse é o nosso foco principal, né? Mas a gente entende que algumas ações são benéficas, né? Porque dão visibilidade também, outras pessoas passam a conhecer e isso vai se multiplicando de uma forma orgânica, que é bem interessante também, né? Porque o network, né, a conexão, uma pessoa fala para outra, que mostra para outra, que vê a ideia. E como que você faz para gerir? Isso é uma ideia bacana, né? Porque às vezes você que está nos acompanhando, às vezes você ainda trabalha, você é CLT, alguma coisa, e porque começar um outro negócio para gerir mais de alguma coisa. Pelo que eu entendi aqui, você gere duas, né? Você gere o teu negócio, que é a Sante, que é a marcenaria, e também é o presidente da Espaço One. Então, são coisas diferentes que convergem. Como é que você faz ali para equilibrar o tempo, equilibrar ações e fazer com que as duas coisas funcionem? Cara, eu acho que trabalhando 24 horas por dia. Na verdade, como diz a frase célebre do Silvio Santos, é mais transpiração. A verdade é assim, a gente tem bastante ajuda do grupo, né? Claro. Obviamente que as ideias, elas não podem parar, né? Como eu te disse, a gente tem que estar o tempo todo inovando, né? Com relação à minha empresa, eu tenho meu sócio, meu filho, que hoje é meu braço direito, né? E ele realmente toca aquilo ali como ninguém, né? Então ele domina já plenamente a empresa, né? Então é o braço forte da empresa. Eu sei que os contatos que eu faço, as vendas realizadas, eu tenho toda uma retaguarda, como eu te falei, eu tenho 25 funcionários, né? Então a gente tem toda uma estrutura por trás para poder dar essa sequência. Isso me sobra um pouco de tempo para que eu possa ter uma dedicação maior na Espaço One, né? E essa dedicação vem justamente porque a Espaço One, ela que alavanca, inclusive, meu próprio negócio, né? Então, eu tenho que focar o tempo todo na Espaço One, porque eu estou ali dentro, né? Então, eu fazer a Espaço One dar certo, eu estou fazendo o meu negócio dar certo. Geram conexões Exatamente. E oportunidades Então, para que a Sante possa vender. Isso. Então, com a Espaço One dando certo, eu tenho o meu negócio dando certo e eu tenho o negócio dos meus parceiros dando certo, né? Então, a ideia é essa. É totalmente colaborativo, na verdade, né? Exatamente. É uma bola de neve do bem, vamos assim dizer. Sim, exatamente. A Espaço One geram conexões que vão gerar negócios para as diversas empresas e para as pessoas. E uma outra coisa que é interessante também, que eu vou te perguntar, é que eles são pessoas, né? São seres humanos. E as pessoas, às vezes, elas pensam diferente, elas divergem. Como é que faz para equalizar isso, para parar essas arestas? Eu acho que é a conversa, né? Conversar, reuniões que a gente faz. Eu acho que é extremamente, inclusive, importante que existam opiniões diferentes. Eu sou um cara que por exemplo, eu aprendi assim, eu não posso ser o dono da verdade, eu tenho que ouvir as pessoas, né? Porque quando você acha que você sabe tudo, tem que ser sempre da forma como você pensa, eu acho que você começa a parar de crescer. Você precisa dos outros. É muito importante. Qualquer que seja a opinião, mesmo que a opinião não seja, que você não vá aproveitar aquela opinião, mas às vezes também te faz refletir. Te faz refletir. É muito importante. Então eu acho que assim, todo mês a Espaço One ela tem uma reunião com todos os donos de empresa que estão ali associados, né? E todos formatam a sua opinião. Uma coisa que, sabe o que é uma coisa interessante, Éder? Nós somos uma associação sem fins lucrativos. A associação por si só, e apesar de eu ser presidente da associação, eu não tenho o comando absoluto da associação, né? Ela tem um estatuto, né? Ela tem um estatuto. Então, assim, o que vale é a opinião da maioria. Eu, por exemplo, eu posso levar uma pauta, né, achando que aquela ideia vai ser aprovada e, de repente, a maioria entende que não. E eu aceito bem porque, assim, alguma coisa, então, não estava boa na minha ideia, porque a maioria não gostou.
E ali não tem ninguém disputando nada com ninguém, né? O objetivo nosso é um só, a gente está no mesmo caminho, o mesmo propósito, isso é que é bacana. Todos estão no mesmo barco, e às vezes né? você deu uma junto, ideia, né? Claro. e às vezes você deu uma ideia e o outro complementa a sua ideia, ela fica melhor ainda. Aperfeiçoa, aprimora. Imagina, cara. E aí que entra a ideia do cooperativismo, né? Do Exatamente. associativismo, porque aí são 11 para dar 11 cérebros, né? 11 ideias, 11 pessoas com vivências diferentes e que aperfeiçoam. Porque eu acredito muito que na vida nada muito se cria, né? Tudo se copia, melhora e vai se aperfeiçoando. Né? É o que eu digo, mas eu acho que a gente tem uma vantagem, todos nós ali, de certa forma, todo mundo pensa fora da caixa. Eu vou te explicar por quê. Se todos não pensassem fora da caixa, eles não teriam se associado. Porque a Espaço One é uma ideia fora da caixa, que não tinha, a gente não copiou, na verdade, a Espaço One. A gente vem, na verdade, aperfeiçoando ideias. Né? Então, assim, a gente não copiou, mas aperfeiçoou. O que a gente aperfeiçoou? Hoje você tem algumas entidades que juntam profissionais, né? Que fazem grupo de profissionais. Mas nenhuma delas, por exemplo, pensou assim, poxa, o que eu vou dar realmente para esse profissional de benefício? De vantagem. De vantagem. Né? Eu vou dar uma estrutura física para ele? Não, elas não têm para dar. Né? Eu vou dar um grupo de empresa coeso para trabalhar, para dar todo um suporte para eles. Então, é por isso que eu digo, a gente tem uma ideia única. Então, hoje a gente, por exemplo, eu digo assim que a gente tem uma mostra de decoração, mas a gente não tem pretensão de competir ou fazer frente a mostras de decorações que está aí pelo Brasil afora, que tem esse propósito. O nosso propósito não é esse. É porque a gente transformou o nosso espaço numa mostra permanente. Mas nunca para competir com as mostras que aí estão. Até porque a maioria de nós, né, expõe nas mostras. São parceiros das mostras. São parceiros? A gente não é competidor, a gente é parceiro. Né? Então, a diferença é justamente nessa ideia. A nossa ideia é uma ideia que a gente foi pensando assim, poxa, uma mostra não é legal quando você participa, mas ela acaba em 40 dias. Perfeito. Se fosse permanente, você pudesse estar ali direto, seria legal? É isso que a gente fez. Entendeu? Então, a gente não ganha com isso, a gente não vende espaço, não vende publicidade, mas a gente tem um local bem bacana, com muita novidade, né? Com peças que eu te digo assim, olha, você só vai ver ali. Né? Então, por exemplo, eu desenvolvo hoje painel paramétrico. Pouquíssimas marcenarias têm o domínio dessa tecnologia. Né? A gente tem lá paredes que imita rocha. Pouquíssimas empresas têm isso. A gente tem um box que vira sauna, não tem ainda em Santa Catarina. Então, são vários, estou citando ali 3, mas tem outros, né? Sim, tem vários exemplos. Então, assim, que são inovação, só pequenos exemplos, assim, que o profissional ele vai chegar ali e ele vai ter esse conhecimento, ele vai ter o acesso porque vai estar instalado. Entendeu? Consegue visualizar, né? Visualizar, tocar, isso é muito bacana, né? Sim, sensacional. E deixa eu te fazer uma pergunta, Antônio. Se você fosse dar dicas, vamos imaginar agora, a pessoa que está nos assistindo, ela é da área de tecnologia, da área financeira, da área de alimentação. Vamos dar uma viajada aqui. A área de alimentação, a gente quer montar tipo um food truck, assim, um espaço hall que se complementam, sabe? Que tem alimentação que se complementam. Isso poderia ser tranquilamente um associativismo, concorda comigo? Com certeza. Lá poderia ter o cara que faz o camarão, o cara que faz o peixe, o cara que faz a carne, o vinho, enfim, 10, 15, 20, né? Provavelmente eles não seriam competidores, todo mundo trabalha com alimentação. Eles iam gerar uma sinergia, uma energia para levar mais pessoas, porque aí eu vejo, ok, eu quero camarão, mas daí, precisa da bebida, precisa do doce, precisa do... Quero isso, quero aquilo. E o que tu daria, assim, de dicas? O que tu acha que são as coisas mais importantes para quem... Porque aqui nós somos bastante abertos e o nosso negócio é dar ideias mesmo para que a economia possa ser fomentada. Porque como eu sou economista...
e hoje a gente conseguiu ter uns negócios, a gente cresceu e a gente entende que quanto mais a roda gira e quanto mais pessoas prosperam, mais pessoas vencem na vida, melhor é para todo mundo. Por isso que a economia dos Estados Unidos ela é assim pujante, porque a roda gira mais rápido e fica melhor para todos. Que ideias, que dicas que você daria? Porque isso é uma coisa bem importante. Quem nos acompanhou até agora merece ouvir. Então, olha, você quer ver, você dá um exemplo de comida, né? Esse nicho. Isso, alimentação. Eu não sei fazer nada de comida. Perfeito. Tá? Mas eu acho que em termos de negócio, eu vou te dar 2 exemplos. Né? Se você for em Balneário Camboriú, tem um espaço que chama-se Passeio São Miguel. Perfeito. Passeio São Miguel é um point maravilhoso de ir. Por que é um point? Porque tem um monte de pequenos restaurantes juntos, no mesmo lugar, e um puxa cliente para o outro. E aquilo está sempre cheio. E o cara bota um cara ali tocando violão no meio, que aquilo ali é compartilhado para todos, é benefício de todos. Então, isso é praticamente a mesma coisa que a gente vem fazendo. Os caras se associaram, se juntaram, um grupo de boas empresas, né, com uma culinária maravilhosa, num ponto maravilhoso, né, que eu dou uma dica ali para quem não foi, vá, que vale a pena. Então, virou um polo. Né? Então, você vê assim, eles são concorrentes? Eles são concorrentes, mas eles juntos são mais fortes. Olha que interessante. Aí o cara do outro lado da rua agora abriu um outro num formato muito parecido, que é o Pizza. Inclusive, esse cara, eu conheço ele pessoalmente, ele também agora está construindo, ele é construtor também, né? Mas ele também fez um polo de lojas, né? E aí tu tem uma variedade muito grande, porque tem um cara que gosta de japonês, tem um cara que gosta de mexicano, tem um cara que gosta de comer hambúrguer, tem outro que gosta de comer carne, e está tudo ali. Então, isso é que é bacana. Então, você imagina assim, olha, imagina uma loja daquela sozinha num ponto. Cara, ele pode ter sucesso, mas é difícil. É muito difícil. Mais difícil. Ele tem que fazer um trabalho de marketing muito bom, ele tem que ter um espaço muito maior para receber muito mais pessoas. Porque lá o japonês chama o cliente dele e esse cliente vê todos os outros. Exatamente. Porque ele não vai comer japonês todo dia. Não, e outra coisa, olha que interessante, perfeito. Às vezes tu chega ali, você não é obrigado, por exemplo, você senta nas mesas que são comuns, né, a todos. Então, por exemplo, eu posso ir com a minha esposa e meu filho. Um pode estar com vontade de comer japonês, ele pede de um restaurante, o outro quer comer carne, o outro quer comer peixe, e está todo mundo, a gente está na mesma mesa pedindo 3 lugares diferentes. Ninguém é obrigado a comer o que o outro está querendo comer. Então, isso é bacana. Então, é o que eu digo, a concorrência, quando se juntou, alavancou o negócio. Ficou melhor para todos, né? E, na verdade, de certa forma, é uma ideia associativista também, né? Porque... Não deixa de ser. Todos fazem uma conexão... para que vamos fazer um polo, né? Exatamente. Então, assim, todas as cidades, se você for, por exemplo, se eu for falar lá do Rio, se for para Búzios, por exemplo, o que é Búzios? Búzios é exatamente isso. Você vai para Búzios hoje para ir para a famosa Rua das Pedras. O que é a Rua das Pedras? É uma rua lotada de restaurante e boutique. É isso que é a Rua das Pedras. Então, você vê, vem gente do Brasil inteiro para ir para Búzios, para conhecer a tal da Rua das Pedras. Você saiu dali, não tem muitas opções. Aí tem as praias. Isso, né? Aí você vai comer e comprar. Comer e comprar. E um ajuda o outro. E eles são concorrentes entre si, porém, eles, por estarem juntos, criaram um polo. São muito mais fortes. São muito mais fortes. Eles fazem, por exemplo, o marketing deles é em conjunto. Né? Vamos fazer um marketing para a Rua das Pedras, eles vão fazer em conjunto. Fica muito mais barato para todo mundo. Muito mais. Não tem a menor... Né? A diferença ali da Espaço One é que a gente não é concorrente em produto. Né? Então, o legal é isso, assim, a gente está junto, né? no mesmo espaço, porém, cada um tem seu produto. Né? Mas, dessa forma como você me perguntou, você vê, eles juntarem forças ali, mesmo sendo concorrente, uma hora o cara vai querer peixe, outra hora... Então, assim, todo mundo vai vender todo dia. Todo mundo vai vender. Claro. Entendeu? Mas essa união é que fez a diferença para eles. Né? Claro. E para a gente finalizar, que não parece, né? O papo passa muito rápido, mas a gente já está aqui 1 hora basicamente falando. O Antônio Santana veio do Rio de Janeiro para Balneário Camboriú. O que tu... Hoje, se você fosse recomeçar,
Esquece espaço ano, esquece tudo. Lembra que a gente comentou que eu sempre gosto de fazer alguns questionamentos com os meus convidados, né? Esquece tudo. O que você faria hoje? Imagina que você veio lá do Rio de Janeiro, você aportou em Balneário Camboriú hoje. Como é que você faria? Cara, eu te digo assim, Éder, a primeira coisa que eu penso é por que eu não vim uns 20 anos antes. Eu esperei muito lá ficar ruim, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro há muitos anos já vinha dando sinais, né? E eu acho que se eu tivesse chegado aqui na cidade uns 10, 15 anos antes, hoje eu estaria num outro patamar. O que eu faria tudo de novo. Exatamente o que eu fiz, porque assim, quando eu pisei aqui em Balneário, eu consegui visualizar o que a gente conseguiu em conjunto conquistar. Eu faria tudo de novo. Eu não tenho assim uma outra fórmula que eu pense assim, não, eu não faria mais um grupo, eu tentaria aqui sozinho. Eu não vejo eu sozinho tendo o sucesso que a gente está tendo hoje, entendeu? Chegar onde a gente chegou. Então hoje é o que eu falo, cara, o que foi criado hoje, eu digo, não é mérito meu, foi uma ideia minha, mas o mérito é do grupo. Eu gosto sempre de falar isso. Eu acho que é muito importante. Humildade é muito importante nos negócios. Você nunca pode achar assim, eu sou o dono da verdade, eu sou o mentor. Isso não combina comigo. Eu sempre falo assim, cara, a gente só chega onde chegou quando a gente tem parcerias. Né? E parceria, às vezes, vem até de casa. Às vezes é da esposa da gente. Né? Tem uma grande parceira em casa, uma pessoa que te apoia. Porque a nossa vida, a vida do empreendedor no Brasil, cara, é uma vida de super-herói. Porque é uma vida de altos e baixos o tempo todo. Você tem que aprender a lidar com isso. Quantos investimentos você já fez que não deu resultado, ou deu resultado, mas não deu no momento que você esperava? Com certeza. Né? Muitos, é muito. Às vezes você perde, né, negócio, perde dinheiro num determinado negócio, mas daqui a pouco alavanca. O mais importante é o quê? Você ser perseverante. Né? Você tem que ter aquela ideia, né, no que você acredita, você investir no que você acredita, mesmo que o resultado não seja imediato. Não é diferente com a gente, não é diferente com o meu negócio em si, né? Particularmente se eu tirar da espaço, a marcenaria em si. A marcenaria ela já começou rica, bombando? Claro que não. Tem muitos problemas, como todo mundo tem. Várias dificuldades. Várias. Tu tem a máquina que quebra, tu tem um funcionário que fica doente naquele mês que você não pode. Tem o governo que cobra todo mês e não tem como não pagar, isso, né? Isso, não tem jeito. Então, assim, você tem que aprender a lidar com isso. Mas eu acho que o empresário, ele aprende a lidar com isso. Né? No Brasil, se você... Eu, como te falei, eu tenho 40 anos que eu sou empresário, que eu tenho meu próprio negócio. Né? Eu, com 28 anos... eu já tinha uma empresa com 63 funcionários. Então, eu fazia obra pública no Rio de pegar um hospital inteiro, Banco Central, entendeu? Eu fiz obras bem significativas. Ali foi minha maior faculdade. Né? Então, aquilo ali eu aprendi muito. Eu tive que aprender a fazer cálculo estrutural, coisa que eu não estava acostumado. Então, isso aí foi o que mais me deu, né, bagagem para me chegar onde eu cheguei. E dali eu fui conseguindo ter outras empresas, outros segmentos, até a gente finalmente chegar aqui. Mas sempre eu falo assim, cara, sempre eu dependi muito de ter ajuda, de ter parceria, de ter alguém em casa apoiando a gente. É muito importante. Eu falo assim, nossa, minha esposa hoje, eu acho que eu não conseguiria sem ela. Ela acreditou em mim quando a gente estava no Rio. Ela falou que eu era maluco. Ela falou, cara, tá maluco, tu vai para uma cidade que ninguém te conhece, como que tu vai começar do zero? Tu já está todo estruturado aqui. Eu, sim, mas eu vou, porque eu tenho um propósito. Meu propósito é que a gente ir para um lugar melhor, para meus netos terem essa oportunidade também. Acho que é muito importante você pensar na família. Né? A nossa família é a nossa base. Sorte de quem tem uma família igual a que eu tenho. É só isso que eu tenho a dizer. Show, sensacional. Bom, agradecer o Antônio aqui pela presença, né? A gente vai deixar de novo aqui frisando, aproveitar já para você nos seguir no canal, mandar para o seu amigo, isso ajuda o canal a crescer, isso é muito importante para que todas as quintas-feiras, né? Você já sabe que a gente vai ter o conteúdo de
novo, de qualidade, e são vários insights com vários empreendedores e pessoas da vida real, que realmente fazem, né? A gente vai deixar aqui o contato da Sant, da Espaço One, dos patrocinadores, que é a Carol Cortinas, Carol Decor. Foi excelente a conversa, Antônio, a gente teve vários e vários insights. E uma coisa muito interessante, que já sentaram aqui, hoje é o nosso... Você é a 31ª pessoa que senta aqui, já sentaram algumas. E no fundo, a base do empreendedorismo é a mesma. Tenha coragem, vá atrás do seu sonho, nunca tenha um mundo ideal, não espere para começar, acredite, até mesmo quando não acredita, e ter o apoio, né, de quem está próximo. E estudar bastante. Exato, e conhecimento. Assim, se atualize. Nunca pense assim, eu já sei tudo. Não, se atualize. Eu tenho o dobro dessa quantidade de número de pessoas que já sentou aqui, você disse 31, né? Isso. Eu tenho o dobro dessa idade e eu estudo todo dia. Todo dia eu estudo. Eu acho muito interessante você poder ter essa vontade de adquirir conhecimentos novos para se manter atualizado. Excelente. Muito obrigado. Um abraço. Opa.